Olá, seja bem-vindo ao Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. Eu sou Ana Oliveira e aqui a gente conversa com quem está inovando e transformando a educação no Brasil. A Letros é um programa de escrita e leitura para redes de ensino que combina tecnologia educacional e evidências para apoiar a aprendizagem dos estudantes. E esse episódio faz parte de uma parceria especial com o JPOL, o Laboratório Global de Inovação e Avaliação de Políticas Públicas do MIT, que trabalha para reduzir a pobreza através do uso de evidências. Hoje o nosso tema é inovação tecnológica na educação pública. Como preparar os estudantes para o futuro? E para essa conversa, eu tenho aqui comigo Raimundo Correia, diretor de formação continuada do Estado do Pará. Raimundo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana, uma satisfação, obrigado pelo convite, toda a equipe, é uma satisfação estar interagindo, conversando, é um aprendizado conversar com quem, de fato, estimula a inovação, né? Obrigado. E antes da gente entrar nas iniciativas de inovação, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho. Qual é o papel do diretor de formação continuada na Secretaria de Ensino? Ô, Ana, o papel do diretor de formação continuada na rede estadual de educação, como o próprio nome já está dizendo, é fazer a interlocução para promover e ofertar, oferecer formação continuada e sistemática a todos os profissionais da rede estadual de educação, profissionais docentes e não docentes, né? Então, o diretor de formação ele tem essa missão institucional de fazer as interlocuções para proporcionar formação continuada para os servidores da rede, né? Sim, e trazendo um pouco da realidade do norte do país para a gente, o Pará é o segundo maior estado do Brasil em extensão. E o transporte pelo meio fluvial, pelos rios, ainda é bastante utilizado. Que desafios que esse contexto geográfico traz para a secretaria e que estratégias a secretaria usa para superar esses desafios? O desafio de você superar a dimensão geográfica e territorial do nosso estado do Pará, né? O Pará que tem ali 14, em torno de 14,6% do território brasileiro. Então, só essa, essa grandeza da dimensão territorial e os diversos territórios que compõem o estado do Pará por si só já é um enorme desafio, né? E o desafio também da formação, já que está ali cristalizada os nossos profissionais, também chega a ser um desafio. E a superação desse desafio tem que ser com inovação, tem que ser com inspiração, tem que ser com encantamento e compromisso com a revolução e com a inovação da mudança do processo pedagógico. Raimundo, quais são as habilidades essenciais que a secretaria está buscando desenvolver nos professores? Ana, a Secretaria de Educação tem investido muito na formação e que propicie possibilidade de desenvolver habilidades que são necessárias para que o professor possa dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, né? Inovando nas suas salas de aulas e estabelecendo estratégias diferenciadas e assertivas de forma que possa contribuir efetivamente para o processo de ensino-aprendizagem. Dentre essas habilidades, nós podemos destacar as habilidades relacionadas aos conteúdos da sustentabilidade ambiental, o conhecimento e a utilização de ferramentas digitais, temas relacionados às lideranças transformadoras, a, habilidades de comunicação não violenta e assertivas, habilidades relacionadas à interpretação e transformação de dados para a tomada de decisões e na elaboração de estratégias práticas de intervenção pedagógica e também em metodologias que possam proporcionar condições para que o professor, dentro da sua área de conhecimento, o componente que ele ministra possa estar desenvolvendo atividades que o aluno possa ali, de maneira mais facilitadora, possa aprender melhor, né? Então, são essas algumas habilidades essenciais que a Secretaria de Educação
propõe aí impulsionar nos nossos professores, né? Mobilizar os nossos professores para que essas habilidades possam melhorar ainda mais sua prática. Certo. E dentro da rede de ensino, além dos professores, a diretoria também atua com a gestão escolar, com os gestores, das escolas. As habilidades para essa função são diferentes das habilidades dos professores? Ah, com certeza, né? A gente costuma dizer que habilidades gestoras, elas correspondem a um cardápio de competências relacionada à dimensão da gestão escolar. E nós estamos falando de competências relacionadas à gestão administrativa, à gestão de recursos humanos, à gestão patrimonial, à gestão de mobília e patrimônio escolar, e a gestão finalística da educação, que é a gestão pedagógica, né? Então, são competências diferentes da competência docente, né? Então, de um lado, você tem competências e habilidades voltadas para o profissional que atua na gestão escolar, e a gente destaca o diretor escolar, o secretário escolar, vice-diretores administrativos, vice-diretores pedagógicos, e na outra ponta do processo de ensino-aprendizagem, ou no centro do processo de ensino-aprendizagem, nós temos a atuação do professor. Esse desenvolve e este atua em competências específicas da docência, do processo de ensino-aprendizagem, docência relacionada à construção do conhecimento, a criar condições de aprendizagem, a ter um leque de estratégias em que o professor possa, ali, em contato com o estudante, proporcionar condições para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Então, sim, são competências e são conhecimentos diferentes, competências gestoras e competências docentes. As competências docentes relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem, cujo ali o elemento principal, como o próprio nome está dizendo, é a aprendizagem, é o processo de ensinar, o processo de aprender. É, falando muito nessa formação, nessa constituição da rede, o censo de 2024, o censo escolar, traz alguns dados bem impressionantes do Pará, eu devo admitir. É, 96,7% dos professores da rede estadual têm ensino superior completo e licenciatura. E 100% dos gestores também têm ensino superior completo. E aí, além disso, tem todo esse projeto da Secretaria para a Formação Continuada. Voltando um pouco para o tema, que é como preparar os estudantes para o futuro, essa composição da rede traz, de alguma maneira, uma facilidade para a adoção de tecnologias em sala de aula? A sua pergunta ela é super relevante para que a gente possa entender o tamanho dos nossos desafios, né? Você traz dados muito relevantes do censo, em que mostram que os nossos professores e os nossos gestores escolares, na sua grande maioria, possuem a licenciatura e o ensino superior, né? Isso é um indicador que mostra o quanto os nossos professores de uma determinada dimensão está preparado do ponto de vista do acadêmico, né? Da sua preparação acadêmica, da sua trajetória e do seu percurso formativo acadêmico. No entanto, a gente precisa olhar para o perfil desse nosso professor, né? É o professor que está aí conosco há 20 anos, é o professor que está conosco aí há 30 anos, há 15 anos, ou seja, é um professor que ele já traz na sua trajetória acadêmica herança desse contexto histórico de 20, de 30 anos atrás, né? Ou de 10 anos atrás. Então, nós temos um choque ali de gerações, né? Nós temos um professor formado, né, ali nas décadas de 80, na década de 70, vindo para cá, e nós temos os nossos estudantes que estão vivenciando o momento agora. E o desafio é exatamente esse: como é que nós vamos colocar na página o nosso professor? Daí a importância ainda maior e relevante do processo de formação continuada, porque só a formação inicial, como a gente costuma dizer, ela não dá conta de atender os desafios dos nossos estudantes, porque os nossos estudantes do futuro é agora,
é o presente, é o estudante que lida com as tecnologias digitais, é o estudante que tem as informações em tempo real, na palma da sua mão, no seu laptop, no seu telefone, no seu computador, enfim, nas outras formas de comunicação que a gente tem hoje, que são online, ela acontece ao mesmo tempo. E o nosso professor, ele ainda precisa estar preparado para lidar com esse estudante. O estudante da atualidade, nós precisamos ter um professor também com mentalidade da atualidade, né? E esse é o desafio da nossa formação continuada. É um dado relevante, é um dado importantíssimo, mas é um dado que nos mostra que o perfil dos nossos professores, que tem uma formação acadêmica, precisa estar alinhado com os desafios do futuro e da preparação desse estudante para os enfrentamentos dos estudantes, do desafio de preparar o estudante para o futuro. Então, este é um desafio da formação continuada, né? É dar aportes nessa formação sistemática, condições epistêmicas, estratégias de propostas didáticas e metodológicas para que o nosso professor tenha as condições para proporcionar estratégias e manter uma relação com os nossos alunos atualizadas. Nosso professor precisa estar na mesma vibe, no mesmo tempo e no mesmo time dos nossos estudantes. Isso. Em relação a isso, tem evidências apontadas pelo painel consultivo global sobre evidências em educação, que eles falam exatamente que investir só na tecnologia, levar internet, tablet, notebook para a sala de aula, só isso não basta para mostrar um resultado eficiente, efetivo nos resultados da educação. Essa tecnologia, ela precisa, de alguma maneira, estar integrada à pedagogia. E aí, entrando muito nessa prática da formação dos professores, como o Estado tem engajado o corpo docente para levar a tecnologia para dentro da sala de aula, aliada à pedagogia? Não basta ter a ferramenta, a disponibilidade nas frente do nosso professor e dos nossos alunos. É preciso que o nosso professor saiba fazer uso dessa ferramenta, né? O Estado do Pará, por exemplo, tem um programa Conecta Educação. Por meio desse programa, o nosso secretário de Educação, Rocieli Soares, fez aquisição de mais de 36 mil Chromebooks, né? São laboratórios ali voláteis, um carrinho. Cada escola vai receber um armário com 36 notebooks, 2 armários, são 72 Chromebooks, para que o professor possa estar dinamizando a sua aula. Mas não basta ter o Chromebook à disposição do professor, é preciso nós engajarmos. E como é que nós fazemos esse engajamento? Primeiro é preciso encantar os nossos professores, tocar o coração, para que ele possa fazer uso dessas ferramentas, a exemplo do que eu estou falando aqui do nosso Chromebook. Então, nós estamos proporcionando formações, mas formações para o uso do recurso, para o uso do material. Né? Dizer para o professor, nós temos o Chromebook, você pode utilizar esse Chromebook nas suas aulas, integrar essa ferramenta, esse recurso na sua estratégia, no seu planejamento. Então, proporcionar movimentos de formação para uso específico do Chromebook. Dizer, olha, o Chromebook pode ser utilizado na área, no componente de língua portuguesa, matemática, história, geografia, como um recurso para dinamizar, melhorar e deixar a aula mais atraente. Né? De outra forma também, o engajamento é valorizar as experiências que nós já temos na rede, né? A formação entre pares. Para isso, a gente está trazendo professores que já desenvolvem atividades relacionadas às inovações tecnológicas, com o uso dos recursos didáticos tecnológicos, de robótica, laboratórios makes, dentre outras experiências, para fazer cardápio do nosso processo de formação. É o professor formando o professor, é o professor falando para o outro professor que dá para que nós possamos utilizar os recursos digitais ou as inovações tecnológicas como recurso didático e deixar a aula mais atrativa. Então, engajar os professores implica em nós fazermos uma sensibilização para a utilização desses recursos didáticos, né? O professor, por muitos anos, ele utilizou o livro didático. Hoje ele tem os recursos tecnológicos à sua disposição para utilizá-lo tal qual e a mesma importância do nosso livro didático.
Certo. E ações da secretaria voltadas para o estudante também funcionam como ferramenta de engajamento dos professores? Exemplos são como, por exemplo, a participação na Olimpíada Nacional da Inteligência Artificial, ou mesmo a criação do Centro de Inovação e Sustentabilidade para transformar a educação básica no Pará. Esse tipo de ação, de alguma maneira, chega também nos professores? Os estudantes conseguem levar os professores para engajar os professores dessa maneira? A sua fala era super importante, né? O maior fator motivador de mudança na metodologia e na prática dos nossos professores tem sido o nosso estudante. O professor tem sido tocado pela necessidade de estar no mesmo time dos nossos estudantes. E o Estado precisa oferecer condições para que os nossos professores possam estar antenados e trabalhando nessas situações. Você falou de que das experiências em relação às nossas Olimpíadas e às essas inovações tecnológicas como um fator para que o professor possa se engajar e os nossos estudantes serem os grandes beneficiados com esse processo, né? Então, lá no Pará, nós temos o que nós chamamos de CISEB, né? Que é, como você falou aí, é o nosso centro de inovação de educação básica. O CISEB, ele tem como fundamentos a cultura da inovação, a aprendizagem criativa, né? A cultura da sustentabilidade, da iniciação científica, das metodologias ativas, né? Isso faz com que os nossos estudantes possam ter ali uma imersão em salas, né? Em salas temáticas, onde ele vai poder fazer conexões, discutir e até estimular experimentos voltados com a inteligência artificial, por exemplo, o protagonismo e a fabricação digital, a programação criativa, a robótica e a modelagem, por exemplo, né? A própria cultura make e também a cultura digital, sempre aliada ali a uma realidade virtual, considerando as especificidades do território e também as desafios que trazem as soluções para o enfrentamento dos estudantes do futuro e da nossa sociedade atual, né? Certo. E em todo esse processo de formação continuada dos professores, pensando no futuro dos alunos, que experiências que a Secretaria de Educação teve, que foi o aprendizado para a própria secretaria? O que que vocês podem compartilhar com a gente que foi aprendizado nesse processo? O primeiro aprendizado é voltar, assim, precisamos pensar se a nossa prática pedagógica ela é significativa para o aluno. Será que nós estamos trabalhando no desenvolvimento das competências fundamentais para que os nossos alunos possam lidar de maneira assertiva com as inovações tecnológicas? Então, o primeiro aprendizado é fazer uma análise sobre esses indicadores, sobre esse contexto, né? Nós precisamos preparar os nossos alunos para o enfrentamento e o lidar com o mundo contemporâneo e com os desafios desse mundo. E as nossas práticas precisam estar alinhadas a isso, né? Uma experiência que nós temos no Pará, por exemplo, é a criação do próprio CISEB, né? Que eu convido os colegas a conhecerem, que é o Centro de Inovação e Sustentabilidade da Educação Básica, né? Criado ali para levar aos nossos professores e aos nossos estudantes situações de aprendizagem pautada nas nossas experiências regionais, considerando os conhecimentos científicos epistemológicos universais, de forma que a gente possa interagir com a nossa sociedade, com as nossas realidades, visando criar soluções inteligentes e que possam prover ali condições para uma interação melhor entre os nossos professores, os nossos alunos e a nossa sociedade. Então, experiências voltadas para a verificação das habilidades fundamentais, o investimento em recursos tecnológicos, como tem sido a dinâmica no estado do Pará, mas não basta investir nos recursos, é preciso investir na valorização e no reconhecimento dos profissionais, na metodologia e estratégias
criativas, didáticas, metodológicas, de forma que o professor possa se sentir parte desse processo. Certo. E para encerrar, olhando para o futuro, que apostas e projetos estão no radar da secretaria, pensando nessa preparação do estudante para o futuro? Primeiro é apostar de que a educação ela pode e deve transformar vidas, né? Uma transformação de vidas em melhores, né? Então, algumas apostas a gente sempre tem como um prisma ali, como diretriz do nosso trabalho, né? Continuar investindo nas tecnologias e demais recursos didáticos para que o nosso professor tenha as condições de fazer uso desses recursos didáticos, dessas inovações tecnológicas, valorizar as histórias de vida do nosso professor e do nosso estudante, mas dando uma pitada intencional de modernidade, de contemporaneidade, de inovações. É preciso valorizar as nossas práticas, é preciso valorizar a nossa história, mas sempre alinhada aos desafios que a sociedade moderna nos impõe. Então, é preciso estarmos antenados a essa valorização, a essa formação continuada, a própria ampliação do SISEB para os municípios dos demais municípios que compõem o estado do Pará também é uma aposta, a formação com foco na aprendizagem significativa e também em políticas que incentivem a participação e o aprendizado dos nossos alunos e dos nossos estudantes. Nós temos uma política no Pará chamada Bora Estudar para o melhor aluno de cada série, né? Que ele seja o melhor aluno ali em português, matemática e demais componentes curriculares. Então, você faz o investimento, você estimula e você precisa continuar fazendo isso. Então, todas essas ações elas estão no nosso radar, mas o foco ele é único aí, a melhoria dos resultados e do desempenho dos nossos estudantes e a melhoria da prática pedagógica dos nossos professores. Claro. Este foi mais um episódio do Diálogos que Transformam, o podcast da Letros. E hoje a gente conversou com Raimundo Correia, diretor de formação continuada do Pará. Raimundo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado, Ana, uma satisfação. Nos colocamos à disposição e dizer que o processo formativo ele é contínuo, ele é sistemático e ele é fundamental para que nós possamos estar fazendo das inovações tecnológicas uma virtude para melhorar a nossa prática, o nosso desempenho e a nossa vivência na sociedade. Está certo. Continue acompanhando e compartilhando histórias que inspiram a transformação.